Ok, Benê. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao primeiro Congresso Brasileiro de Medicina do Trabalho e Perícias Médicas. Dando início às nossas atividades, convidamos ao palco o coordenador-geral do evento, Dr. Marcos Henrique Mendanha, para que faça suas considerações iniciais e anuncie o preletor responsável pela conferência de abertura do Congresso. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Congresso Brasileiro de Medicina do Trabalho e Perícias Médicas. A linha geral do evento, conforme os senhores devem ter lido, discutindo polêmicas e encaminhando soluções. Os temas foram cuidadosamente separados, no sentido de que trouxéssemos aqui aquilo que temos visto como maior fonte de discórdia, de discussões quentes, de polêmicas boas, e nós tentamos colocar isso em todos os assuntos, todas as pautas, subsidiando isso com palestrantes que não necessariamente têm a mesma opinião sobre o tema. Mas eu gostaria de deixá-los no sentido de que conhecêssemos qual que vai ser a dinâmica do Congresso, bem à vontade para fazer todas as perguntas, da forma como queiram, vocês vão entender melhor a dinâmica ao longo do transcorrer do Congresso. E a mensagem que eu gostaria que todos tivessem em mente, do início ao fim, e isso vai ser repetido algumas vezes até de forma redundante, que discutam as ideias, jamais os homens. Nós trouxemos temas polêmicos, por isso eles são quentes, por isso eles não são pacificados, e eu acho que nós precisamos ter muito cuidado em ouvir a opinião do outro e aprender com ela também. Ninguém sabe tanto que não possa aprender com alguém, nem tão pouco que não possa ensinar para alguém. Então, que nós estejamos todos imbuídos desse espírito, e quem vai falar muito mais dele para a gente, e eu recebo com uma imensa alegria, particularmente sou fã de carteirinha, queria convidar aqui à frente o Dr. Flávio Gicovati, para que pudesse falar para a gente justamente sobre a importância das opiniões contrárias em temas contraditórios. Gostaríamos que recebêssemos o Dr. Flávio com uma salva de palmas. Bom dia. Não tem bom dia ainda. Bom dia. Isso aqui é a plateia? Aqui? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, muito gentil, para participar e fazer a abertura desse encontro, e dizer que o tema é um tema complicado, do qual eu não estou muito habituado a falar, porque poucas vezes as pessoas pedem para a gente falar sobre esse assunto. A verdade é que existem divergências de opiniões em temas conflituosos, e existem inúmeros conflitos em decorrência de divergência de opiniões. É uma coisa terrível, mas nós vivemos num mundo onde a existência das divergências de opinião são muito mal vistas. A maior parte das pessoas se sente pessoalmente ofendida quando alguém não concorda com eles. Aliás, basicamente nas relações mais íntimas, numa relação conjugal, por exemplo, eu já vi gente brigar feio, porque um quer votar num determinado candidato e o outro no outro candidato. Então não pode nem discordar quanto à política, e se é um tema ruim de discutir, eu espero que vocês não discutam aqui política, porque aí a divergência de opinião, às vezes, pode... E nem futebol, também futebol pode dar facada.
Então, são assuntos que às vezes mexem demais com as pessoas, porque elas só trabalham pessoalmente. Quer dizer, existe uma expressão americana, né, que não se deveria tomar as divergências pessoalmente, mas só se toma pessoalmente. Principalmente numa cultura como a nossa, e eu tenho uma experiência que me encantou muito e me deu uma visão completamente diferente disso, que foi no ano de 1970, que eu passei um período longo, um semestre na Universidade de Londres, e eu vi lá gente divergir dramaticamente sob pontos de vista polêmicos, porque, na verdade, em todas as profissões, em todas as áreas de atividade, medicina e no direito em particular, você tem uma parte de saber consensual, todo mundo concorda, um saber já estabelecido, ainda assim esse saber estabelecido periodicamente entra em crise, e existe uma fronteira que separa o conhecido do desconhecido. E nesta fronteira existem sempre inúmeras divergências, né? E lá na universidade eu vi muitos médicos de primeiríssima linha divergindo, brigando, quase com veemência, brigando o modelo inglês, né? Quer dizer, com educação. E modelo inglês sem beber, porque inglês também, depois que bebe, fica igual os torcedores de futebol ingleses também, né? Então, eu vi essa gente divergindo bravamente e depois saindo abraçados, combinando para ir junto com as suas famílias, num teatro à noite, etc., no dia seguinte, né? 2 médicos, um deles era o cara com quem eu estava trabalhando lá. Nunca vi isso aqui. Em 1980, eu tinha algumas ideias que eu comecei a desenvolver sobre diferenças da natureza da sexualidade masculina e feminina. Na época, eu escrevia para a Folha de São Paulo, 81, 82, e eu tinha várias amigas feministas. Elas odiaram as minhas ideias, porque naquele tempo homens e mulheres tinham que ser iguais, e eu achava que havia diferenças na realidade que favoreciam as mulheres, como eu penso até hoje, né? O fato do homem ser mais visual do que as mulheres é uma vantagem feminina, mas não podia ter, nem vantagem as mulheres podiam ter naquela época, tinha que ser igual. E elas não falavam mais comigo, ficaram de mal. Uma delas, que até faleceu recentemente, era a Rose Maria Muraro, uma mulher inteligente, tinha frequentado minha casa várias vezes, nunca mais falou comigo, né? A outra também já morreu, aliás, todo mundo já morreu, eu aqui decidi ainda não morrer, né? A Irede Cardoso era uma vereadora do PT e também jornalista da Folha na época. Uma vez, uns 10 anos depois, conversando, né, num outro evento, ela falou: nossa, você melhorou muito. Eu falei: você também melhorou muito. Eu melhorei muito porque eu já não falava, o que eu falava já não incomodava tanto a ela, isso quer dizer que eu melhorei. Então, as pessoas raciocinam muito pessoalmente em termos de todos os assuntos, e é uma forma muito primitiva de raciocinar, né? Porque a divergência de opinião, ela é quase que inevitável. Se vocês pensarem numa ideia de um filósofo espanhol que eu admiro muito, que se chama José Ortega y Gasset, uma das ideias nucleares dele é de que o cérebro de cada um de nós é único, e é verdade, não é? Quem teve experiência, como eu tive, atendendo, por exemplo, gêmeos idênticos, mesmo gêmeos idênticos, que têm o hardware igual, que têm pai e mãe igual, a rigor tem até irmão igual, porque o gêmeo olha para o outro e vê um irmão igualzinho ao que o outro vê, porque até a cara dos gêmeos não é tudo igual. E eles são, às vezes, extremamente diferentes na maneira de pensar, inclusive na maneira de reagir diante de circunstâncias. Eu já atendi gêmeo em que um é homossexual, o outro é heterossexual. Então, evidentemente que isso aqui justifica o ponto de vista do Ortega y Gasset, que dizia com toda firmeza, não é, que cada um de nós é único, né? E, portanto, estamos, por isso mesmo, de alguma maneira, condenados ao que ele chama de solidão radical. Ou seja, pelo fato de sermos únicos, de alguma maneira, nós também não podemos nunca
nos sentir tão acolhidos e tão aconchegados por nenhuma outra pessoa, porque o modo de pensar é muito peculiar, o uso de cada palavra é muito peculiar, e de maneira que, mesmo quando a gente pensa que está sendo entendido, que está se comunicando, também nem sempre o está. Isso é uma experiência que eu tenho tido ao longo dessas décadas em que eu publico, ou que eu faço eventos públicos. Eu falo uma coisa ou escrevo uma coisa, as pessoas leem outra. Isso é formidável, né? Porque eu escrevo um livro, vocês leem outro livro, né? Que não é o mesmo livro que eu escrevi, justamente porque o modo de decodificar de cada um é peculiar, e não é só isso. A pessoa às vezes lê um parágrafo, nossa, interessante, puxa vida, não sei o quê, pensa um monte de coisas a pretexto daquilo, e aí ele complica e confunde aquilo que ele pensou com o que ele leu, e fica uma mistura. O livro, na verdade, é uma mistura do que eu escrevi com o que ele pensou, que às vezes não tem nada a ver com o que eu escrevi, porque os cérebros viajam. Aliás, nem a gente consegue evocar. Outro dia eu li uma matéria de algum neurocientista aí, que eu nunca lembro o nome também, porque ainda não morri, mas já a memória já foi embora. E ele dizia que, mesmo quando a gente evoca lembranças da infância da gente, essa evocação dessas lembranças, ela nunca é efetivamente aquilo que aconteceu, ela é sempre já uma versão romanceada do que aconteceu. Ou seja, cada vez que a gente relembra algum fato da infância ou da adolescência da gente também aqui quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então a gente mesmo, ao rememorar, inventa pedaços da história. Então é tudo muito pouco sólido em termos do modo de ser e de pensar, de maneira que a gente não deveria nunca levar tão a sério as próprias opiniões da gente, né? Essa é uma frase do Platão que eu também gosto muito, ele diz assim: nunca deveríamos morrer pelas nossas ideias, porque elas podem não ser verdadeiras. E as pessoas costumam, com facilidade, morrer pelas suas ideias, ou, se não morrer, pelo menos brigar com uma veemência e uma dramaticidade que não tem consistência se a gente imaginar que cada cérebro é único, que a divergência de opinião é quase que inevitável e que pode ser extremamente útil, né? Elas podem existir em temas simples, né? Às vezes diferenças de gosto, gostei desse filme, não gostei. Já vi gente brigar por causa disso, né? Que é ridículo, né? Inclusive, a gente não deve dizer o filme é ótimo, né? O certo mesmo é dizer assim, eu acho que esse filme é ótimo, porque eu acho, já não quero, é ótimo, parece que existe um jeito absoluto de avaliar aquela obra de arte. E, na realidade, é sempre gosto, né? Modos diferentes de pensar também. Tem gente que pensa de um jeito mais lógico, mais articulado, tem gente que é mais intuitiva, tem gente que vai por caminhos muito diferentes da gente, e tudo isso é muito rico, se a gente não for dogmático. Inclusive, tem certos assuntos que envolvem quase que obrigatoriamente dogmas, como é o caso da religião, onde é bastante conveniente que a gente tenha a sabedoria de não insistentemente querer discutir, porque são assuntos onde a polêmica e a briga podem acontecer com muita facilidade e total inutilidade. Uma das coisas que me entristece é quando eu penso que a grande maioria das divergências de opinião e das polêmicas e das grandes brigas, etc., são totalmente inúteis e improdutivas e sem riqueza nenhuma. Não estou nem falando só dos debates políticos, onde, inclusive, por vezes, reina, vamos dizer assim, a inverdade. Aliás, quando a polêmica é fundada em inverdade ou em vontade só de ganhar causas, por exemplo, no direito, isso às vezes é muito comum, eu nem estou levando em conta isso como uma real divergência. Isso aqui é uma estratégia sofística, vamos dizer assim, de ganhar discussões. Então, eu estou pensando que isso não é algo que vale a pena a gente considerar. Mas, de todo modo, é extremamente importante que a gente entenda que todas as opiniões, mesmo as mais consagradas, elas podem, a qualquer momento, ser postas em dúvida e podem ser modificadas. As grandes revoluções, mesmo na ciência, sempre aconteceram deste modo. Até
1400, 1500, era lógico e óbvio que a Terra era o centro do universo. Era lógico, era só olhar para cima e ver. A Terra grandona e lá em cima um monte de pontinhos. Né? A Terra no centro de tudo. Aí Copérnico e depois Galileu mostram que é tudo diferente, que se a gente imaginar que a gente viajou até aquele ponto, e aí os telescópios também ajudavam a poder fazer essa imaginação, e olhasse tudo de lá para cá, a Terra que ficava um pontinho, e aí a Terra deixou de ser o centro do universo. No primeiro momento, todo mundo sabe que o próprio Galileu foi condenado à morte por causa disso, a menos que desdissesse tudo. E nesse ponto, o Galileu é um dos meus ídolos, porque ele desdisse tudo. Não vou morrer por causa de uma bobagem dessa, porque a gente nunca devia brigar para além de um ponto nas polêmicas, porque existe um jeito em que a verdade acaba, quer dizer, a aproximação maior da verdade acaba sempre ganhando, que é o tempo. Né? Então, não precisava haver aquela briga, mesmo que eu fiz com as feministas em 1980, 81, se existe ou não diferença na natureza do desejo visual entre homem e mulher. Bobagem, inclusive minha, eu era moço e bobo, porque hoje não faria. Diz assim, vocês acham assim? Tá bom, fica assim. Daqui a 20 anos, 30 anos, nós vamos saber quem tinha razão. Né? E hoje eu tenho várias opiniões que também não são consensuais e também não me preocupa mais polemizar, porque o tempo é um grande juiz, o tempo resolve. O Galileu não morreu e o tempo mostrou que quem tinha razão era ele. Essas grandes revoluções na ciência são mais visíveis na física. Aconteceu depois de novo com a física do Newton e a teoria da relatividade. Né? Então tudo era muito matemático, tudo certinho, tudo absoluto e ficou tudo relativo a partir do início do século XX. E aí é um choque, todo mundo tem uma certa dificuldade de se adaptar à novidade, tem sempre uma turma mais conservadora que fica defendendo o ponto de vista tradicional, mas é uma forma um pouco, vamos dizer assim, ruim de pensar, porque é um apego maior à ideia do que aos fatos. E esse é outro aspecto que me entristece muito também. Tem pessoas, e é muito grande o número dessas pessoas, que são muito mais amantes das ideias do que dos fatos. Na minha área, então, vocês, não sei quanto vocês têm ideia, mas o que existe de doutrinas e de gente que defende com veemência a doutrina, não é? Então, todo mundo aprende na faculdade que o homem é um ser biopsicossocial. Né? Então, ele depende da sua biologia, dos aspectos emocionais relacionados à sua história pessoal de vida e da cultura na qual ele se insere. Mas, na prática, só existem 3 grupos de profissionais de psicologia. Os do bio, a turma que só acha que tudo tem que ser resolvido na base da farmacoterapia, né? E que todas as psicoterapias são uma bobagem. Os psico tem vários subtipos, mas principalmente os psicanalistas que odeiam os remédios, porque não tem pé nem cabeça, porque o software se monta em cima de um hardware, se a falha for no hardware, tem que dar remédio. Né? Os da turma do hardware, eles consideram o software, acho que o software existe só em decorrência do hardware, que se o hardware estiver funcionando bem, o software sempre vai funcionar bem, o que também não é verdade. Né? E tem a turma que não gosta da psicanálise, então inventa uma outra doutrina que segue uma linhagem, vamos dizer assim, mais comportamental. Então tem os chamados cognitivo-comportamentais, eles se odeiam, brigam entre si, principalmente em certos países, como é o caso da França, assim, quase de morte, até porque disputam também o território das consultas de seguridade social. Então, tem interesses também comerciais na jogada. E, na parte cultural, alguns autores americanos, tipo Eric Fromm e seus descendentes, influenciaram bastante, mas também pararam um pouco de influir erradamente. E parece que ninguém consegue operar com as 3 variáveis ao mesmo tempo. Então, tem que ser ou desse, ou desse, ou desse. E isso não tem cabimento. Né? Não tem porquê. Não é tão difícil a gente imaginar que certas coisas funcionam, certos tipos de distúrbio podem ser melhor atendidos por tratamento farmacológico, determinados outros por terapias mais de linhagem psicanalítica, terceiros ainda
por uma versão mais existencial e até mesmo envolvendo aspectos da cultura. Outros são, como as fobias, por exemplo, funcionam melhor, vamos dizer, com tratamentos comportamentais. E por que a gente não pode juntar tudo, todo mundo, e isso não sem polemizar, quer dizer, não sem discutir, não sem divergir, não sem sentar para conversar, que nem os ingleses sempre fizeram, não é? Divergindo sobre pequenos detalhes, estratégias, quando se usa este, quando se usa aquele, enfim, coisas construtivas. Esta forma construtiva de lidar com as divergências é que, às vezes, me entristece de perceber que não acontece, principalmente no nosso meio, né? A medicina, assim como no direito, está cheia de fronteira. É sempre na fronteira entre o conhecido e o desconhecido que se dão as grandes polêmicas, né? No direito é a mesma coisa. Existem os fatos consagrados, que estão consolidados nos compêndios e nas leis, mas existe uma série de inovações, e as novidades elas têm que ser resolvidas de novo, porque o casamento homossexual, por exemplo, não está ou não consta na legislação, mas, de repente, começa a existir um número grande de homossexuais que querem se casar. Então, começa a ter que surgir polêmicas, discussões, às vezes tem que... Quem decide isso na prática também é o tempo e a própria comunidade, né? Porque começam os primeiros a defender, todo mundo é contra, depois o número de pessoas contra vai diminuindo aos pouquinhos. Eu vi isso acontecer claramente, por exemplo, na lei do divórcio aqui no Brasil, né? Quando eu era moço, não existia o divórcio, né? Só existia o desquite, e depois as pessoas eram concubinas. Nome horrível, né? Parece já deslealdade. Mas só... eu tinha um senador, Nelson Carneiro, se não me engano, né, que lutava pelo divórcio, né? E acho que gastou 20 anos da vida dele tentando aprovar a lei do divórcio, que 20 anos depois foi aprovada. Quer dizer, aos pouquinhos, todo mundo foi se acostumando com a ideia e foi avançando o senso comum a ponto de se modificar, então, a legislação. Então, a própria lei, né, sempre tem depois jurisprudência e modificações e consolidação de novas leis, que vão estar todas elas condenadas a serem substituídas por outras. Quer dizer, o processo é um processo dinâmico, assim como é na ciência, e, portanto, todo este processo na fronteira entre o conhecido e o desconhecido é um processo sempre fundado em divergências de opinião, sempre fundado em polêmica, sempre fundado em trocas úteis, que, infelizmente, na prática, como eu disse, a maior parte das vezes vira, na verdade, um duelo e não um diálogo. E um duelo quase sempre envolve vaidade e dogmatismo. Vaidade e dogmatismo quer dizer pessoas com pouca capacidade de lidar com dúvidas. Essa é outra característica da psicologia humana que eu quero sempre ressaltar, e sempre que eu posso, e mesmo nos meus livros, e principalmente nesse último, que se chama Mudar, eu insisto muito em falar, não é? O Ortega y Gasset, outra vez citando ele, dizia isso com toda clareza, que o vigor intelectual de uma pessoa é medida pela capacidade de suportar dúvidas. As pessoas que não suportam dúvidas, sempre que existe um tema polêmico, se apegam dramaticamente a um dos pontos de vista e começam a defendê-lo como se fosse uma lei divina. E esse apego é por pura incompetência de lidar com dúvida. Porque a dúvida é a coisa mais rica e criativa que existe no nosso psiquismo. Então, se eu estou falando aqui, hoje não é o caso, mas se fosse um caso de polemizar, e alguém me vem com uma ideia diferente daquela que eu tenho, isto, obviamente, é extremamente útil para o meu aprimoramento, se o meu objetivo for este, me aprimorar e entender cada vez mais das coisas. Porque aquela ideia diferente vai me deixar em dúvida. A dúvida é um estado que as pessoas sentem como angustiante, assim como se tivessem perdido referência, perdido o chão. Eu gosto da dúvida, né? Eu acho uma delícia, porque a dúvida deixa a gente, pode ser, que fica meio angustiado, meio perdido, mas só os perdidos é que se acham, porque quem não está perdido não vai se achar nunca, né? Então, a dúvida é rica, ela é estimulante, ela é instigante, ela obriga o cérebro a tentar encontrar soluções, encontrar inovações, encontrar
ou um argumento que confirme aquilo que eu já estou pensando, ou então a minha necessidade de abandonar o meu argumento em favor de um ponto de vista que eu considere, se eu tiver honestidade intelectual, melhor que o meu. Então, esse ponto de vista melhor que o meu me leva a jogar fora o meu antigo ponto de vista e, naturalmente, começar a pensar de outra maneira. E tudo isso é extraordinariamente rico, é extremamente, vamos dizer assim, fascinante quando as pessoas têm esse amor pela dúvida, porque quem tem amor pela dúvida ouve de verdade o que o outro está falando. Então, eu falo aqui, depois alguém vai contra-argumentar e eu vou pensar naquilo que a pessoa falou, e ao pensar naquilo com seriedade, porque na polêmica infértil, esta que eu acho detestável, o indivíduo não presta atenção no outro. Quando o outro está falando, ele está só já operando dentro da sua cabeça a argumentação para derrubar aquilo que o outro acabou de falar. Então, o indivíduo não está preocupado em ouvir o que a pessoa está falando, e sim preocupado em, basicamente, quebrar o argumento do outro. Não quer saber quem tem mais razão, nem quem está mais próximo da verdade. Só quer realmente duelar e ganhar o duelo. Isso talvez num tribunal, no júri, quando há partes opostas e antagônicas, tenha algum sentido, ainda assim, fundado não na verdade, porque todo mundo sabe que nessas horas o que importa não é a verdade, e sim ganhar a discussão. Né? Até porque esse é o trabalho propriamente do advogado. Mas naquilo que corresponde a vamos dizer, como num congresso desses, né? Um evento onde a polêmica ou a divergência de opinião tem por objetivo o enriquecimento das pessoas, então, realmente, a parte bacana aí é a gente deixar dogma e vaidade de lado, né? E poder, convivendo com essas dúvidas, ouvir realmente aquilo que o outro tem para falar. E partir do princípio, porque um bom diálogo, né, a boa divergência é aquela em que a gente parte do princípio que o outro não é um idiota. Não é fácil, né? Porque quase todo mundo que não concorda comigo é uma besta. Assim dizia meu pai. Meu pai era um médico, era um professor de medicina, um homem extremamente culto, mas era um homem da geração dele, teria hoje mais de 100 anos. Né? E ele sabia muito, ele sabia mesmo muito, mas tudo que não concordava com ele chamava besteira. Todos os pontos de vista que não eram dele chamavam besteira, que eram quase todos os meus pontos de vista. Então, eu sou a besteira desde pequenininho. E, na realidade, não é um jeito criativo, não é um jeito rico de pensar, não é? Porque tem uma outra expressão, que eu também li com algum pensador contemporâneo, que diz que humildade, um bom jeito de definir humildade, é justamente a capacidade da gente de aprender até com aqueles que sabem menos do que a gente. E a minha experiência clínica me ensina isso toda semana, né? Pessoas, às vezes, bastante simplórias, bastante, às vezes, mesmo no programa de rádio, que eu tenho já há vários anos, não é? Pessoas, às vezes, mais ou menos simples, fazem perguntas inquietantes, e aquilo me gera preocupação e reflexão extremamente enriquecedora, justamente porque toda pessoa pode ter, de repente, alguma ideia, algum ponto de vista mais rico do que aquele que a gente tem, e a gente aprende muito, mesmo com quem sabe menos do que a gente. Né? Então, realmente, essa coisa de partir do princípio que do outro sempre pode vir alguma coisa interessante, é extraordinariamente fundamental para quem quer realmente ter diálogo rico, e não polêmica, modelo duelo, que não serve para nada e que é um simples desgaste ou um exercício de vaidade para mostrar quem é mais inteligente ou quem é mais sábio ou quem leu mais 3 ou 4 livros, coisa que não adianta coisa nenhuma. Né? Assim, entupir o cérebro com muita leitura não obrigatoriamente ativa demais a inteligência. Já o Montaigne, em 1600, já depois que já tinham inventado os livros impressos, né, ele dizia que se preocupava muito com aqueles que entupiam o cérebro com muita informação, porque isso aqui ele achava que empobrecia a inteligência e a sensibilidade. Não sei se concordo tanto, porque se eu concordasse eu não devia escrever mais livro nenhum, mas, de todo modo, precisa tomar cuidado, porque a gente não pode se fundar exclusivamente naquilo que a gente já sabe, a gente tem que continuar
aberto para aquilo tudo que está nos cercando sempre, né? A gente pode aprender muito, como eu já disse várias vezes aqui hoje, com as divergências. Elas ajudam a gente, obrigam a gente a entrar em dúvida. E tudo aquilo que nos leva à dúvida é bem-vindo. Tudo aquilo que nos leva à dúvida é bem-vindo, apesar de que a dúvida pode gerar uma certa inquietação, mas é só no começo. Depois a gente aprende a gostar dela. É um buraco aqui, que dá uma sensação de estar meio perdido, mas aí a gente, porque está perdido, vai buscar solução para aquilo. E, às vezes, encontra muito boas ideias, né? A gente também tem que aprender a ouvir crítica. Não é só dialogar ou divergir, mas ouvir crítica. Às vezes, as pessoas criticam mesmo alguma coisa da gente, né? Sabe, achei que você não foi bem nisso aqui, achei que você podia ter feito melhor, essa própria palestra que você está fazendo podia ter sido muito melhor, não era bem o que a gente esperava. Tudo bem, a gente aprende com a crítica, a gente ouve, na hora fica sempre ofendido. Quem disser que não liga para a crítica, que gosta, é mentiroso. Na hora a crítica irrita, dá vontade de devolver com um coice, mas a gente, se for esperto, fica quieto. A gente depois vai para o travesseiro à noite, e a gente, além de mandar o indivíduo para aquele lugar que criticou, a gente, depois disso, fala assim, será que tem alguma coisa útil naquilo que o cara falou? E mesmo na crítica destrutiva pode ter coisa útil, hein? Sempre é bom levar em conta até a crítica destrutiva, né? E aí, será que existe alguma coisa útil? Será que não existe? Aí a gente pensa um pouco mais seriamente sobre a crítica que recebeu, e às vezes a gente acaba concluindo que tinha também muito a aprender, porque aquilo também é estimulante da nossa criatividade. Na realidade, a única coisa que eu gostaria de insistir é que o dogmatismo é fruto de duas coisas. Primeiro, da incapacidade de lidar com dúvida, que faz com que o indivíduo se apegue demais à doutrina, para se sentir seguro através dela. E a vaidade, que é essa ideia de que vamos dizer, de que cada pensamento, de cada conceito nos pertence e nos qualifica. Ou seja, eu sou bacana e importante porque eu tenho pontos de vista muito sólidos, porque eu tenho muita convicção das minhas ideias, porque se a minha ideia estiver errada, parece que eu perdi pontos, a minha postura ficou fragilizada perante outras pessoas, o que é uma bobagem. Mesmo na medicina, muitas vezes, o médico, por exemplo, fica inseguro diante de um certo contexto profissional, com algum cliente, não é? E muitos têm até dificuldade de pedir, por exemplo, para um colega uma segunda opinião, porque a segunda opinião, você vai mostrar fraqueza para a outra pessoa. Eu acho o máximo, quando eu estou atrapalhado, poder pedir ajuda para algum colega que, naquela área específica, possa saber mais do que eu. E, olha, várias vezes eu recebi sugestões extremamente úteis de coisas que eu, por estar talvez muito mergulhado naquela história, não tinha mais capacidade para vislumbrar ou para ver com clareza. Aprendi muito sempre que eu me coloquei nessa posição, não me sinto nem um pouco diminuído, porque o outro pode saber um pouco mais do que eu, e principalmente porque, estando de fora, ele tem uma objetividade que eu perco por estar dentro. Muitas vezes eu fui o que deu segunda opinião para alguns colegas. E isso também não me deixa nem um pouco envaidecido, nem acho que o outro é menos ou mais do que eu. Simplesmente faz parte do jogo intelectual e daquelas pessoas que têm honestidade na sua alma e vontade de ajudar e de aprender cada vez mais, interagir com todas as pessoas que possam, inclusive, em muitos aspectos, divergir, mas que são pessoas que a gente respeita pela honestidade e pela integridade. Então, a gente aprende de todos os modos, sempre que estiver longe do dogmatismo e sempre que estiver longe da vaidade. A grande verdade é a seguinte: cada cabeça é mesmo uma sentença. E eu acho isso muito legal. Muito obrigado.